Começando mais uma gravação de podcast aqui. Hoje estou trazendo dois convidados muito especiais. Estou trazendo o Rodrigo e estou trazendo o Fabrício também. Sejam muito bem-vindos. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com você, cara. Isso aí. E hoje a gente veio para fazer um podcast muito especial, porque a gente veio falar o que faz de diferença, né? O que a gente precisa fazer quanto empresário para a gente ter uma diferença na taxa de conversão, seja nos nossos anúncios, seja quando esse lead ele já está lá dentro da empresa e o time comercial vai converter esse lead em venda. E aí a gente vai dar para vocês também uma noção ali, o que é caro, o que é barato, quando que vale a pena, quando que não vale a pena. Vamos começar por isso. Vamos começar, Rodrigo. Quando a gente chega ali num lead novo, né? O que faz a diferença para a gente pegar uma pessoa que talvez não está interessada e converter ela em lead? Quando que um anúncio ele é bem sucedido? Cara, antes da venda, na verdade, até eu comento isso com os clientes da agência, é muito engraçado. Antes da venda, existe a questão de você emocionar as pessoas, estimular as pessoas a comprar. Então, o fato de você chegar no fechamento, muito antes desse fechamento, cabe a gente a convencer as pessoas a comprarem. Pensa só, quando as pessoas estão buscando o nosso produto no Google, diferente do Facebook e Instagram, a intenção de compra é muito maior. E, obviamente, a gente vai ter aí taxa de conversão, porque envolve landing page, se a landing page está bem desenvolvida ou não, a taxa de conversão de fechamento de venda, se a venda realmente foi efetiva ou não, se o comercial tem um discurso bom de vendas, aí entra um pouquinho da questão de neurovendas, inclusive, né? Então, veja só, as empresas hoje não têm problema de marketing, de lead, de contato, principalmente as empresas que estão há mais tempo no mercado. O que está dificultando as empresas fecharem, fazer mais venda, é o que antecede a venda, é esse estímulo. Então, não basta só se tornar lead. Você tem que estimular o cara a comprar, você tem que gerar um roteiro ali que estimule as pessoas a comprar. Então, pensando em anúncio, por exemplo, meu CTR, que é a taxa de clique sobre os anúncios. Cara, se eu tenho um CTR ruim, significa que eu tive um estímulo ruim na campanha do Google. Significa que eu não está alinhado com o público-alvo, não está alinhado com o que a pessoa buscou, aí já entra um problema. Quando eu tenho um CTR alto, uma taxa de clique alta, eu vou ter, obviamente, conversões maiores, vou ter mais lead. No final das contas, eu tenho mais lead e eu entendo que minha área comercial, por exemplo, tem uma taxa de conversão de 15%, eu vou ter mais venda. 15% de 100 leads é uma coisa, 15% de 1.000 leads é outra. Então, a gente tem que entender que a taxa de conversão, geralmente, ela pode e é padrão em algumas empresas, só que eu tenho que gerar mais volume de lead para ter, no final das contas, um volume maior. Então, se a gente compreender essa taxa de conversão nas empresas, esse padrão nas empresas, só tem que aumentar a base. E acho que esse que é o ponto. Né? Então, beleza, 15% é minha média. Como que eu aumento isso? Usando neurovendas, estimulando a mente do cliente, entendendo como que o consumidor se comporta. Aí sim eu consigo fechar mais. Nesse sentido. E aí, já não estão mais nervosos para falar agora? Não, agora não foi, já quebrou gelo, né? Pô, show de bola. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar num cenário perfeito, num cenário hipotético aqui, e vamos tentar discutir esse cenário. Vamos imaginar duas campanhas, tá? Direcionadas aí talvez para o mesmo público, pensando, pode ser no Google, pode ser no Facebook, mas assim, pensando duas campanhas, as duas jogam para uma landing page, e as duas da landing page, né, elas têm ali um formulário para conversão, que é o padrão. Sim. O que precisa ter nessas duas estruturas para que a gente possa dizer, poxa, isso converte mais, isso converte menos? 3 pontos tem que ter landing page. Primeira coisa, o cliente tem medo do que vai comprar. Então, você tem que ser um antídoto para o cliente. O que é um antídoto? Reduzir o medo dele. Então, o cara vai buscar o teu serviço, o produto no Google, ele tem um medo. Inconscientemente, ele tem esse medo. E a tua empresa tem que ser esse antídoto para a mente dele. Segunda coisa, reduzir o gasto de energia do cliente. O que isso significa? É caro o meu produto? É barato? Ou seja, quanto que o meu cliente tem que despender para comprar de mim? É fácil comprar de mim? O parcelamento é facilitado? O pagamento é facilitado? O quanto de energia que o meu cliente tem que trabalhar, gastar energia para trabalhar, para pagar o que eu vou vender? E por último, que eu acho mais importante, é você colocar valor para o cliente que tem a ver com ser relevante. Então, todo mundo fala, a estrutura landing page tem que ter uma cópia aqui, um texto aqui, tal. Eu já vi landing pages muito feias, convertendo muito mais que landing page teoricamente bonita. Tem donos de empresas que fazem a própria landing page que vende mais que uma agência contratada que faz uma landing page maravilhosa. Então, a landing page, basicamente, ela tem que reduzir o medo do cliente, tem que estimular a mente do cara, senão não vira lead. E aí tem alguns pontos. Formulário é uma forma de eu conseguir o lead. Botando WhatsApp, converte mais que o formulário. Agora, quando você coloca um chatbot, converte 3 vezes mais que o formulário botando WhatsApp. Então, você vai vendo alguns pontos que vão convertendo mais. Imagem, dependendo da landing page, não usar tanto texto, usar mais imagens. Quanto mais visual for
e mais proposta de valor ser mais relevante para o cliente, a taxa de conversão vai lá em cima. Tem clientes na agência que tem taxa de conversão de 60%, é muito alto. A própria RD Stage tem landing page que tem 90% de conversão, é alto pra caramba. Mas se entendeu o que a pessoa está buscando, o que ela quer e como que ela compra. Agora, uma landing page ruim, uma landing page cheia de texto, uma landing page pesada, uma landing page que demora para abrir. Isso é muito provável que tenha uma taxa de conversão baixa, que o cliente não confie tanto. Só o fato de demorar para carregar, o cliente já sai. Então, se você pegar essas duas, a mais rápida, que tem propósito de valor, e a mais demorada, cheia de coisa que não tem propósito de valor, só uma landing page ali que não vai. Tem algumas empresas que vendem landing page white label para outras empresas, que eles têm um formato padrão e não mudam, e a taxa de conversão é baixíssima, e você reporta isso para a empresa e fala, olha, o teu cliente, que é no caso o cliente da agência, está com uma taxa de conversão muito baixa, eu preciso que se mude esses pontos na landing page. O cara não muda, porque não entende marketing, não entende comportamento do consumidor. Então, isso diferencia taxa de conversão de uma landing page para outra. Mas basicamente. E quando não é landing page? Queria entrar nessa conversa. Quando não é landing page, é um site. É o site que está, quando a pessoa ela clica no anúncio, ela cai no... quando ela clica no anúncio, não. Quando ela pesquisa no Google e aparece lá o anúncio e ela entra num site. Então, o site e a landing page eles têm funções diferentes. Por exemplo, quando chega um cliente que ele não tem nada na internet, não tem site, mas o cara tem 30 anos de mercado, 40 anos de mercado, por exemplo. A ideia, inicialmente, é você fazer a landing page. Tá. Principalmente para serviço, né? Serviço se monta estrutura landing page, beleza. Agora, quando o cliente fala assim, eu preciso estruturar um site, vou dar um exemplo de clínica de estética. Clínica de estética tem muito serviço. Então, tem o Botox, tem o preenchimento, tem não sei o quê, tem a endolaser e tal. Nesse caso, se o cara não tem nada, recomendo fazer o site, já preparado com SEO, mais uma técnica aqui de conversão, porque com SEO bem feito, você já está trabalhando com a intenção de busca do cliente, então você atrela aquilo que o cliente está buscando com o que o teu site está oferecendo, lead gratuito e muito mais qualificado que qualquer tipo de anúncio. Fez isso, separa as páginas do site por campanha no Google. Então, nessa diferença, se o cara não tem nada, faz um site. Okay. Se o cara tem, faz landing page. Sabe o que eu sinto? Que às vezes a gente tenta complicar um pouco as coisas e a verdade é que a resposta disso é simples, mas não é fácil de fazer. Eu gosto muito desse conceito, que é simples, né? Se a gente explicar isso de maneira prática, simples, é simples, mas é uma coisa difícil de alcançar. Então, mas sabe o que eu vejo? Que muitas vezes a gente quer, que nem você falou, o alinhamento de expectativa. A gente quer saber aonde a gente está indo. Se eu estou indo para um site X, eu quero saber que aquele produto ele vai custar tanto, eu quero saber qual que vai ser o produto, e eu já quero saber onde eu estou me metendo. Porque muitas vezes a gente não gosta do novo. A gente não gosta de novidade. E esse alinhamento de expectativa faz ficar um pouco mais fácil essa trilha. E muitas vezes a gente quer esconder as informações. Você falou do preço, é engraçado, porque muitas vezes a gente quer esconder o preço, a gente não coloca nada de preço, e o cliente muitas vezes, talvez ele não entra ali com medo de que aquele preço seja um preço muito alto. E vou te falar mais, não assim... quer se expor também. Exatamente. E talvez, Fabrício, isso acontece lá com a Rank, assim como acontece com a gente. Muitas vezes, o cliente que é conhecido teu, assim, alguém que já conhece teu serviço, alguém que já é amigo, tudo, não vem perguntar quanto é o teu serviço e não mostra interesse no teu produto, porque às vezes ele fica com medo e, puxa, quanto que é? É tipo, é 10 mil por mês? É 2 mil por mês? Não, é quentão? Ele tem medo de perguntar porque daí ele vai se comprometer às vezes. Com certeza. Vocês sentem isso por lá também? Eu sinto, porque ele, queira ou não queira, ele vai, a partir do momento que ele pergunta e você diz, né, ele vai ter esse comprometimento de, no mínimo, pedir uma proposta, e se ele não fecha, o que ele vai pensar automaticamente? Poxa, esses caras estão achando que eu não tenho dinheiro, que a minha empresa está mal. Porque a maioria das empresas, quando busca uma consultoria, é porque elas não estão bem. Né? E já tem uma, né? Já tem, vamos lá, um gatilho com relação a isso, né? Sim, já tem. O problema é que muitas vezes o que eu procuro, né? É um cuidado que nós temos que ter nessa hora. Até para não expor o empresário. Né? Porque ele precisa, muitas vezes ele está gastando um dinheiro em outras coisas, né? A cabeça dele é muito operacional, eu costumo ver o empresário dessa forma, sabe? E boa parte deles, principalmente a micro e a pequena empresa, eles são muito operacionais, não tem cabeça estratégica. Então, os caras saem numa gastança tremenda
contrata e descontrata pessoas e é aquele bololô e coloca pessoas como parentesco dentro da empresa, um dá uma opinião, tu dá outra, qualquer anúncio que vê na internet já está mudando a trajetória, o cara não para analisar as coisas, tá indo aqui, não, mas é que um me falou que é uma coisa, ele já começa, né? Então, nessa hora que eu costumo, olha, como que tá os teus gastos? Eu entro de uma forma diferente, como que tá a estrutura tua de custo? Não precisa me dizer quanto. Você já parou para analisar o que está indo bem, o que está indo mal? O que você pode direcionar de investimento? Talvez você pode dar uma segurada aqui para investir aqui. Né? Talvez você pode achar um investimento muito alto para a empresa nesse momento, mas talvez se você fizer um direcionamento, melhore. Nessa hora eu dou vamos dizer assim, eu dou a condição para ele, dele depois, se ele não tiver, ele não se expõe, ele me diz, Fabrício, eu estou com um direcionamento de custo agora em outros pontos, mas você está mais para frente, eu vou fazer um planejamento para isso. Então, eu procuro não expor ele, né? Principalmente quando eu tenho um grau de proximidade maior, eu dou essa condição para ele, sabe? Para ele analisar estrategicamente e depois me dizer. Lógico que com a experiência nossa, nós vamos saber, né? Você sabe como da coisa ali. Vai de muitos pontos de análise, né? A gente olha a qualidade de vida que a pessoa está, enfim, tudo você olha, né? E isso vai dizer muita coisa, os investimentos que a empresa está fazendo, mas é importante para aqueles que têm um grau de proximidade maior, achar uma condição de não expor ele, sabe? Olha como o negócio é simples, mas não é fácil. Olha só que interessante. Geralmente, a música que a gente gosta, né? Se a gente gosta de um estilo de música, eu, por exemplo, gosto de sertanejo. Quem me conhece sabe que eu gosto de sertanejo. Se você está num lugar e está escutando sertanejo, você se sente um pouco mais confortável. Você gosta do quê, Rodrigo? Cara, eu tocava baile gaúcho quando era novo. Então, olha, tocava guitarra, isso eu tocava não baile ia gaúcho, imaginar. né? Então, se está num lugar que está tocando gaúcho, né, já se sente em casa, já começa, né, a fazer a dança, né? Sim. Mas olha só que interessante essa parte. A gente tende a se sentir confortável com o que a gente conhece. Né? A gente tende a se sentir confortável com as pessoas que a gente já conhece. Eu tava fazendo um experimento, e aí vocês podem fazer esse experimento no celular de vocês também. Eu vejo bastante TikTok, tô junto com a garotada nessa aí. E quando a gente vai passando ali os vídeos, se tem uma pessoa que a gente não conhece no vídeo, a gente passa rápido, né? Quando passa uma pessoa que você conhece, Se segura. você pelo menos fica 1-2 segundos para ver Pra o que ver. que é. Pô, Afonso Padilha falando ali, vamos ver qual que vai ser a piada da vez. Você espera um pouquinho. Então, isso que o Fabrício está falando, ele é muito legal, porque às vezes a gente esquece do fator tempo. Às vezes a gente só precisa de mais tempo fazendo aquela atividade, sendo consistente naquilo, para que a gente seja conhecido. E à medida que a gente é conhecido, o consumidor, ele te dá um pouco mais de tempo, ele te dá um pouco mais de chance. De atenção, Com né? certeza. Até no nosso caso, por exemplo, teve um amigo meu, até contar uma história para você. Bom, a gente gosta de Que história. ele falou assim para mim, não, Fabrício, eu acho muito legal a empresa de vocês, mas vocês não são muito grandes para mim. Ele tem 200 funcionários. Aí eu fiquei pensando, um cara que tem 200 funcionários, dizer que nós somos muito grandes para ele. Daí ele falou, não, porque vocês anunciam na rádio tal, na Transamérica, e eu sei que lá não é barato. E vocês não vão cobrar barato de mim. Daí eu peguei e falei para ele, olha, você não sabe como as coisas são, né? Você precisa saber, entender o porquê das coisas. Mas às vezes, olha como você falou, né? Você falou um conhecido que você olha, que você conhece, a imagem ela conta muito. Conta demais. Né? Conta demais. Então a imagem ela vai gerar na pessoa muitas vezes ou uma atração ou um afastamento. Uma atração porque quer e quer fazer investimento, está com a cabeça orientada para investimento e sabe que investimento em coisa boa traz resultado, em profissionais bons, ótimos, traz resultado, ou aqueles que muitas vezes não. Eu costumo dizer assim que não é que a pessoa não tem, mas muitas vezes essas pessoas elas não estão no tempo delas, sabe? Não, ela vem no tempo errado, contratar uma consultoria. Eu já vi muito no começo da Ranking, nós vimos muito empresas que não estavam no momento, sabe? Aí você contrata uma consultoria, a consultoria chega lá e vê que... eu costumo comparar assim, você é contratado para carpir um lote, um mato lá, chamam você lá para carpir aquele lote. Aí você pega a tua enxada e vai lá carpir, né? Só que as pessoas não têm conta que embaixo daquele mato tem raiz dessa grossura.
que você vai precisar de trator, de retroescavadeira, não sei do que, você vai precisar de uma série de coisas. E aí, muitas vezes, não é nenhum momento do empresário a contratação numa consultoria, porque ele tem que avaliar outras coisas antes. Só que daí, no momento em que ele percebe, que ele vê que a tua imagem é grande, corre duas coisas. Ou ele vai atrás sem saber que não é o momento dele e depois acaba não surtindo o efeito que ele quer, né? Ou ele meio que retrocede, de medo de querer saber o que é. E também tem uma outra coisa também que pega muito nisso. Você deve passar muito disso, Felipe. Felipe, vou te chamar de Felipe agora. Felipe. Sim, né? Felipe. Tá chamando de Macanhão. Tô chamando de Macanhão. Achei que ele ia... Agora é Guilherme agora. Vou chamar agora de Guilherme. Não, Felipe. Boa. É que, cara, muitas vezes o cara não quer que uma consultoria descubra as coisas. E aí ele não vai atrás nem pela questão de imaginar que você é muito caro, mas ele não vai porque ele não quer mostrar algumas coisas. Não quer que fique à mostra. Ele não quer que os pecados dele fiquem à mostra, né? Isso mesmo. Porque às vezes você vai lá olhar a casa e vai ficar dando opinião. Cara, tem uma técnica que eu uso em vendas que é muito engraçado. Quando os clientes chegam para assessoria, lá na agência, dificilmente os caras falam faturamento. Dificilmente a empresa abre assim, já, qual que é o teu, meu faturamento é meio milhão, 1 milhão. Não abre. Então eu pergunto assim, quantos clientes tem ativo hoje? Tenho 50 e poucos. Qual que é o teu ticket médio? Pá, então ele já me falou o faturamento dele ali, inconscientemente, né? Fala, entendi. Já quebrou. Então, né? Então, com o ticket médio do cara, eu já consigo chegar no CAC dele, já consigo, ele me passa a LTV às vezes, né? Chego no CAC e ele já me deu abertura. Aí eu já trago para ele. Então, teu custo por venda vai ser esse, nesse caminho aqui a gente vai chegar assim, assim, assado, e a gente consegue esses resultados. E depois, quando o cara dá essa abertura, cara, aí eu peço para ele assim, depois que ele contratou a agência, que é uma coisa difícil, porque hoje o mercado está poluído de agência e qualquer um que faz anúncio acha que e não é. Eu costumo dizer que lá na agência a gente não vende anúncio, gestão de tráfego, nada disso. A gente vende um ecossistema de solução para a empresa vender mais, ponto. Porque a gestão do tráfego é só um pedaço do que as agências fazem. Sabe o que eu tenho medo, Fabrício? A hora que eles descobrirem que o nosso setor é bom e as agências começarem a querer fazer o nosso serviço também. Esse é meu medo. A Updo, cara, a Updo, ela é 3 coisas. A inteligência em vendas, marketing, eu vi na hora que eu olhei ali. Cara, a parte que a gente mais hoje atende as empresas é com inteligência em vendas. Marketing digital ele fica em segundo plano. No sentido de que, cara, você precisa melhorar, ter mais venda. Ponto. Como? Assim, sensável. A gente oferece assessoria, parte de marketing. Então, é uma coisa que complementa a outra. Aí, neuromarketing, comportamento do consumidor. Então, pegando esses 3 pontos. Aí, cara, a primeira coisa que a gente faz, entrou o cliente na agência. Cara, eu pego o faturamento dos 3 últimos anos, faço uma regressão linear, vejo o comportamento dele, pego vejo a sazonalidade dele, dessazonalizo aquilo e falo, ó, nesse ponto aqui você vai ter esse número de vendas, esse número aqui você cai conforme os anos passados, então a gente já tem que ficar pronto para isso. Cara, quando você faz isso, traz um nível de profissionalismo muito gigantesco para uma empresa. Não fica como uma agência de marketing tradicional. Se você perguntar além, né? Vai muito, cara, muito. Então, o que os empresários têm medo de contratar agência, por quê? Porque os caras só estão fazendo tráfego e impulsionamento. Os caras não entram no nível de estratégia. Verdade. Entende? Você perguntar para um cara assim, o que é uma regressão linear? O cara não sabe responder. E é uma coisa básica, você tem que entender. Né? Então, você comparando isso no mercado, entendendo como que se comporta o mercado do cara, preparando ali tudo, e sem segredo, ó, teu custo por venda é esse, teu mercado se comporta assim, você precisa investir tanto para ter esse número aqui. Teu time comercial tem que estar alinhado, propósito de valor na ponta da língua, comportamento de cada vendedor, se contratar errado também você não vai fazer milagre, e vai, é uma corrente de coisa. Então, acho que isso que você comentou, por exemplo, as pessoas têm muito medo de contratar agência hoje, porque as agências estão fazendo o básico do básico. Né? Então, acho que isso tem que ser olhado. Vamos puxar um resumo aqui para o pessoal que está vendo? Então, se você é empresário, e aí você está pensando assim, poxa, vou fazer uma estratégia de marketing para capturar leads, né? Para ter potenciais clientes interessados. Legal. Fiz o que geralmente é feito, né? Fiz ali tráfego pago, por exemplo, fiz um formulário para captação de lead e não está funcionando. Você está sentindo aí que, poxa, a gente tem aí uma taxa de conversão baixa. Resumidamente, Rodrigo, vamos colocar num ponto aqui para eles. Tá. A gente falou muito de alinhamento de expectativa. Foi a parte que eu adorei que você falou. Tá. Porque é o que geralmente acontece, né? Olha, eu gostei do teu exemplo do carpir o lote, porque é exatamente o que a gente está falando. Olha, eu vou carpir o teu lote. Carpir o lote significa o quê? Vou tirar tudo que tinha ali dentro. Toda a parte verde eu vou tirar, né? Vou deixar limpo. Sim. Esse ponto aqui vai custar tanto para fazer. Quando a gente tem esse alinhamento, principalmente na questão de serviço,
pensando que serviço é intangível, então a gente tangibiliza um pouco mais o serviço, explica melhor o que vai receber, fica mais fácil para o cliente saber o que está comprando. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Sim. Mas aí te pergunta aí, o que mais que a gente pode colocar de resumo aí nessa... Cara, eu acho que um dos pontos principais é assim, eu gosto muito de olhar o mercado. Então, tem uma empresa X que vende produto X. Tem a Spotter, por exemplo, que agora a RD comprou, que é uma ferramenta lá de outbound, uma baita ferramenta. A Spotter te dá uma lista, a RD te dá uma lista de benchmark de taxa de conversão. Então, por exemplo, vendas de serviço, acho que alguma coisa assim, 3%. Cara, benchmark dos caras. Aí tem cliente que fala assim, não, mas 3% é muito baixo. Realmente, é muito baixo. Acho que 3% é uma taxa ridícula. Aí o cara tá com 17%, 20%, fala, cara, a tua taxa tá excelente perto do mercado. Você tem lead chegando, lead qualificado vem, é normal isso. Cara, se você for olhar o funil completo, você tem visitantes, lead que está com os dados validados, leads qualificados, lead que se interessou, lead que agendou reunião, lead que compareceu na reunião, lead que recebeu proposta. Cara, é gigantesco. E isso é uma coisa que tem que ser olhado de perto. Tem cliente que fala assim, pô, mas veio um monte de lead desqualificado. É óbvio que vem, porque a intenção da palavra-chave é a mesma. Quem está procurando, por exemplo, assim, clínica de estética, tem a pessoa que quer contratar um serviço da clínica de estética, como também tem o estagiário que está buscando a clínica de estética. Então não tem como anular essa palavra-chave porque ela é muito boa. E a intenção de busca vai na mesma. Então, por mais que você negative palavra, por mais que você coloque lá no Google Ads sem emprego, a intenção é a mesma. E às vezes pode pegar o público da mesma idade. Então, os empresários têm que entender que esse volume de lead desqualificado vai vir e é normal. Você tem que entender o resultado final. Investi 10 mil, voltou 300 mil. Qual que foi o meu ROI? Qual que foi o meu ROAS? Quanto que foi? Tá dentro do que foi ali estipulado? A gente já brigou com o cliente, cara, na agência, brigou no bom sentido, que o cara contratou a gente para fazer gestão de rede social, não sei o que. Chegou na segunda semana e falou assim, nosso contrato está cancelado. Porque a gente não faz serviço. Você está olhando o marketing de uma forma errada. Você está olhando marketing para coisas bonitas, enquanto que marketing é olhar a venda, desempenho financeiro. A gente para de fazer um negócio, foca ali muitas vezes em Google, em site, landing page, em treinamento de neurovendas para os vendedores, o cara vê um resultado diferente. Totalmente diferente. Então, acho que essa mentalidade que o empresário tem que ter hoje é focar no resultado. Os caras falam, porque eu preciso vender mais, eu foco no resultado. Mas o cara foca num post de Facebook e Instagram, que não acha que é descartável, tudo bem. Mas para quem quer vender serviço, principalmente, que tem muitas pessoas buscando, que tem uma intenção alta de busca, tem que tacar no Google dinheiro, cara. Sem medo. Você viu que isso aí vai virar corte depois, né? Bem essa partezinha aí vai virar corte. Ficou perfeito. Fabrício, mais alguma coisa pra gente adicionar? É difícil adicionar depois disso, né? Mas tudo bem. Partindo pro meu mundo, né? Isso, que já é o nosso próximo tópico. Trazendo pro meu mundo, que é o mundo do depois. A agência, ela gera o desejo, ela faz as campanhas. Sim. Achei muito legal essa questão. Como que tá ali a geração do desejo antes? Que faz com que a pessoa aperte o botão com gosto, né? Taca o dedão lá com gosto e preenche aquilo que está sendo perguntado. Porque muitas vezes, na hora da qualificação, se a pessoa não quer preencher, eu já costumo falar, nós temos lá uma assistente que, quando o nosso lead chega lá, eu falo para ela, Fabrício, tem uma cliente que está assim, não quer responder, não é um lead qualificado. Talvez seja um aventureiro, talvez não é. Então, o desejo antes da pessoa apertar o dedo com vontade naquele botão do Saiba Mais ali, né? É o trabalho que vem todo antes do marketing, toda uma estruturação mental na cabeça da pessoa, né? Aí ela aperta e o que você perguntar, ela vai dizer, né? Agora, partindo depois, Felipe, o que eu penso, cara? Em toda a trajetória, eu acredito que não sei se eu já te contei, né? Eu fui executivo de uma multinacional por muitos anos. Aproveita aí que é o momento. E dentro de uma multinacional, as pessoas acham que lá é um mundo perfeito. Não, lá é o mundo onde tem a maior quantidade de problemas, sei lá. Né? É que nem você chegar ali, falar de Curitiba e falar de São Paulo. Exatamente. Né? São mundos diferentes. Quando eu saí da multinacional, que eu empreendi, que eu cheguei nesse mercado de consultoria, eu comecei a ver que toda a estruturação que nós tínhamos lá na multinacional, que já era bem estruturado a questão da contratação de pessoas, do escolher a pessoa, nós já tínhamos problemas. Quando eu chego para empreender no mercado de consultoria, eu olho que as pessoas, a impressão que dá é que ela pega um laço aqui, sim, está passando um monte de pessoas lá,
Ela pega, ô Silver, e joga lá. Quem laçou, laçou. Pegou, né? E traz para a área comercial, cara. Aí chega ali, meu sócio fala muito que ele usa uma frase, né? Não tem treinamento que resolva uma contratação errada. E muitas vezes a empresa investe, faz todo um investimento, o lead qualificado vem, só que atende mal lá dentro da empresa, não sabe conduzir a negociação, porque tem serviços, principalmente serviço. É uma jornada que acontece ali, né? Então o vendedor não sabe conduzir isso. Velocidade de resposta, muito elevada. Depois, até chega na proposta, mas não tem follow-up, né? E aí, quando resolve ligar o lead, a empresa, não, eu já fechei. Se não falaram mais comigo, eu já fechei. Então, tem muitas falhas que o empresário precisa ver, e principalmente ele olhar para a equipe dele, como eu falei esses dias que eu estava falando antes aqui, eu falei, tem empresa que as pessoas têm que nascer de novo. Eu sou treinador de vendas e eu já cheguei na frente de equipes de olhar com meia hora, sério, vontade de fechar meu notebook e ir embora. Vamos pegar nesse ponto ali, porque esse ponto é um ponto legal. Gente, porque é tempo gasto, entendeu? Para a gente fechar a parte do marketing e a gente entrar na parte das vendas. Primeira coisa, só resumindo aí uma coisa que o Rodrigo falou, que eu achei bem interessante, alinhamento de expectativa. Se você não faz alinhamento de expectativa com o teu cliente, ele entra na tua landing page, ele não sabe qual é o teu produto, ele não sabe aonde que ele está caindo, provavelmente tua taxa de conversão é baixa por conta disso. Se ele não tem ideia de qual preço do teu produto ou do teu serviço, mais um motivo aí para ele talvez não cair nisso. Segunda coisa, se você investe R$1.000 em marketing e você acha que isso vai ter sucesso, tá aí o alinhamento de expectativa que a agência precisa fazer com você, né? Ou o marketing precisa fazer com você. Eu lembro de uma pesquisa do RD do ano passado, falava o seguinte: 80% das empresas do Brasil investem até R$1.000 em marketing. Ou seja, se você investe 1.000, você não é o diferencial. Você é a mesma coisa. E se você está fazendo a mesma coisa que todas as empresas estão fazendo, naturalmente o teu resultado ele vai ser baixo. Então, esse mais um alinhamento de expectativa importante que a gente precisa fazer. Sim. Cara, lá na agência, tem uma ideia, o CAC da agência é R$1.600. O custo de aquisição do cliente. Cada 1.600 fecha um contrato. Só que para chegar num contrato, eu falei com um monte de gente, muita gente desmarcou reunião e tal. Só que o meu LTV é alto, então compensa. Que é o dinheiro que o cliente gasta com você ao longo do período. Então, pensa, o cliente contrata uma assessoria, paga um ticket médio nosso durante, 5, 6 anos. É muito tempo, R$1.600 ali não é nada perto do que o cara vai deixar pra gente. Por exemplo, fica mais claro, pensa numa seguradora de carro. Então, você paga lá R$150, R$200 por mês, certo? Dependendo... Eu quero contato dessa seguradora. Então... brincadeira, continua. Mais ou menos esse valor. Vou dar um exemplo de uma seguradora que a gente atendeu aqui em Curitiba. Era 220 mais ou menos o valor da mensalidade. Só que o cara ficava ali 1 ano e meio. Por algum motivo, 1 ano e meio. Cara, o custo por venda girava em torno ali de uns R$600. Então, a cada R$600 que investia em mídia, fechava uma venda. O que acontece? Primeiro mês o cara pagou R$200. Segundo mês o cara pagou R$200. Terceiro mês o cara pagou R$200. Bati o payback do cliente. No terceiro mês o cliente começa a pagar. E aí começa a ter uma carteira de clientes gigantesca. Só que se ele não bate o carro, tudo isso é lucro. Se ele não bate o carro, é lucro, obviamente. Aí o que acontece? Consegui lá 40 clientes no primeiro mês. Passou o segundo mês, esses 40 eu perdi, ficou com 30. Só que daí eu vou conseguindo a mais. Então vai ter 2 curvas. Uma de perda e uma de ganho. Então, obviamente, que a última lá no meu 16º mês, enfim, eu vou ter mais contato do que perdas. E isso que as empresas, para quem vende principalmente mensalidade, tem que ter em mente, cara. Focar nisso. Porque tá saindo R$600 uma venda, cara. Não, mas você está esquecendo que teu cliente deixa 1 ano e meio de faturamento aqui dentro. Né? E como você falou, discurso. Vou dar um exemplo. Cara, eu não vou falar de cliente, mas de uma empresa que fiz benchmark esses dias. O Centro Europeu. Sabe o Centro Europeu aqui em Curitiba, né? Entrei lá na landing page, falei curso de gastronomia, Curitiba, fiz o caminho normal do Google, como faço com outras empresas, pedi informação. Cara, tem um curso pronto. Falou, Rodrigo, me explica por que você quer fazer o curso. Eu falei, eu quero fazer o curso porque eu quero cozinhar em casa, com a família e tal. Ele falou assim, qual que é a tua formação? Eu falei, administrador de empresa. Aí veja como é importante o discurso de neurovendas. Ele falou, cara,
Veja só que legal, a gente trabalha todas as culinárias aqui, as maiores culinárias do mundo. Você já vai ter a chance de abrir o teu próprio restaurante, se você quiser. Então, veja, o discurso é alinhado com o que eu tô dando informação. Ele não tem aquele discurso pronto, assim. E é isso que falta nos vendedores, Personalizado, cara. né? É personalizado. E essa intenção, teve um cliente que a gente fez uma consultoria, assessoria, que a gente ficou das 9 da manhã fazendo um teste e fechou às 3 da tarde com o cliente numa faculdade, conduzindo ele nesse formato. Assim, qual que é a tua formação, o que você está buscando e tal. Quando você personaliza a conversa, você manda áudio, você está interessado no cliente, a taxa de conversão de vendas vai lá em cima. Acho que esse é o ponto. Personalizar o atendimento. Vamos lá, só o terceiro ponto ali também. Eu acho legal todo mundo saber que tem lead desqualificado mesmo. Acontece, vai ter muita gente que é curioso, vai ter criança que pegou no celular, vai ter pessoa mais velha que pegou no celular, apertou no Saiba Mais. Vocês devem receber lead assim como eu recebo também. É importante você saber que é normal. Mas, como o Rodrigo falou, tudo no final compensa, desde que você saiba calcular esses valores que o Rodrigo falou. De você pensar qual que é o valor que você está pagando para receber essa pessoa, qual que é o valor que você demanda de investimento para fechar essa pessoa, e o meu valor de CAC, né, o custo de aquisição de um cliente, é muito parecido com o teu. É ali R$ 1.400 também. Sim. Então tá muito próximo. Sim. Então é normal isso. Normal. Tá? Mas assim, que nem eu falei, o valor que o cliente gasta com a gente compensa isso. E aí agora... Pelo tempo, né? Pelo tempo. E agora a gente entra na parte que eu queria entrar, a minha parte do Fabrício. Pô, show de bola. Eu já quero começar ali com aquela pergunta indevida ali, tá, Fabrício? Você já estava falando sobre treinamento de vendas. Acredito que a maior parte dos nossos clientes, tá, eles têm uma dificuldade com relação às vendas, eles precisam melhorar as vendas, e o que eles procuram é treinamento de vendas. Isso mesmo. E aí, assim, você estava explicando algum ponto sobre isso, e aí eu já quero te perguntar, treinamento de vendas é a solução para esse problema dos empresários? Não, não é. Mas você tem certeza? A gente podia vender o treinamento de vendas. Pois é, poderia. Mas nós iríamos tirar o dinheiro sem, vamos dizer assim, gerar transformação lá dentro da empresa. Que é o que o empresário espera. Que você cobre dele, mas que você seja justo, que você seja verdadeiro com ele, né? Não só... eu já tive vários casos já de eu tirar o pé. Falar, olha, não dá. Treinamento, tá aí a proposta, mas nem que vocês queiram aprovar, nós não vamos fazer. Talvez alguma empresa, algum treinador de vendas faça, mas nós não vamos fazer. Pelo diagnóstico que nós fizemos, pelo nosso bate-papo, eu vi que são outros problemas para serem resolvidos. E não treinamento. Nós vamos entregar um treinamento. Segunda-feira as pessoas vão voltar para o dia a dia delas normal, vão voltar a fazer o que elas faziam antes, vão voltar para a zona do quentinho delas, confortinho ali, daquele jeitinho. X de vendas por mês está bom, eu ganho meu 1.500 por mês e está tranquilo. Você não está tranquilo, mas o teu vendedor está muito tranquilo. Tá feliz da vida. Tá feliz. Ele só quer, como é que é, a estabilidade dele, né? E aí nós temos um problema aí, porque mão de obra, vocês devem estar vendo como está difícil a mão de obra. Mão de obra boa, né? Porque se for aquela do laço... Sim, assim, não, você pega de monte. Você pega de monte. Você pega de monte. Está muito difícil. Aí quando você enxerga um bom currículo, uma pessoa aparentemente boa, você vai olhar a jornada dela nas empresas, ela tem qualificação, é formada. A questão científica, maravilhosa. Só que eu gosto muito de olhar para a sola do sapato, para a trajetória da pessoa ali. Você vai olhar, a pessoa tem, 35 anos, passou em 12 empresas, 15 empresas. E a maioria está assim. As pessoas de 25 anos, por exemplo, você vai pegar no departamento de televendas, por exemplo, das empresas, que habitualmente é um pessoal mais jovem, ali 19 a 25, 26 anos, é assim, um ano numa empresa, 6 meses na outra, 1 ano e 1 mês na outra, e vão trocando. Isso é culpa da pessoa? Em parte, eu acho. Em parte é culpa da própria pessoa. Mas parte dessa culpa, até maior, é do próprio empresário, que não para enxergar a contratação correta da empresa. Os perfis corretos para cada cargo que ele tem ali dentro da empresa. Esse tempo atrás, num teste de perfil, eu peguei um vendedor que não vinha vendendo há 8 meses. O cara atingiu 62 pontos no perfil analítico, no assessment que nós fizemos com ele. Quando nós mostramos o relatório da devolutiva para o empresário, eu falei, não adianta.
Não adianta. Ah, mas é que o outro tinha um ímpeto muito forte. Eu falei, melhor em você... a gente usa um termo, né? É melhor segurar cavalo do que empurrar calango. Não vai, né? Então, o problema de contratação ali, Felipe, é a primeira coisa, cara. Depois que ele tiver resolvido essa parte e a consultoria entrar, e outra, nós acreditamos muito, e eu acredito que você também, em treinamentos que é uma coisa personalizada ali para aquele cenário, para aquela empresa, né? Não é um treinamento receita pronta que você chega lá e entrega. É até interessante você falar isso, Fabrício, porque fazia mais ou menos 5 anos que eu não vendia um treinamento. Poxa, tudo Tá? isso, cara. Porque o cliente ele chega pedindo um treinamento e eu explico exatamente o que você estava falando. Olha, você quer transformação através de um treinamento? Qual que é a capacidade de retenção de conteúdo de uma pessoa que vai receber um treinamento de 1 hora? Por mais assim que ela preste muita atenção, vai ser o quê? Uns 20%, 30%? Vamos dizer que ela anote um pouquinho, né? Vai relembrar depois, mas é muito pequena a captação, né, de conteúdo. Então, o que é melhor fazer? Um acompanhamento. E a consultoria é isso. Um acompanhamento da empresa. E é personalizado porque ele vê a situação da empresa, assim como o Fabrício falou agora, faz um diagnóstico primeiro, entende qual que é a situação da empresa primeiro, e aí a gente vai fazer um plano baseado nesse diagnóstico. E não assim, chego lá, faço um treinamentos pegou, não específicos. Pegou. Trazer profundidade para dentro da empresa. Teve uma convenção que eu participei uma vez em Porto Alegre, só de gerentes, a época multinacional lá, eles faziam em Porto Alegre uma convenção lá, que vinha gerentada do Brasil inteiro, e o VP da ThyssenKrupp Mundial começou o evento. E aí ele falou assim, o problema da nossa empresa é que as pessoas no fundo vivem no raso. E aquilo pegou para mim. E eu levo isso até hoje, cara. E é verdade. As pessoas, elas vivem no raso, elas não querem se aprofundar com nada, porque os problemas da tua empresa é teu problema. Elas ganham dela, caem delas no último dia útil do mês, aquele problema virou para o mês seguinte e vai virando, aquela bola vai crescendo e de repente o empresário pensou que, eu vou contratar a Macanhão. Achei aqui uma consultoria, eu vou contratar a Rank, um treinamento, esses caras vão vir aqui, né? Vou contratar um treinamento de neurovendas, eu vou investir mais em marketing. E é nessa hora, se o consultor que chega para atender, ele não tem um olhar mais estratégico, em olhar, sabe, não olha para o dinheiro, sabe? Olha para o que você vai causar ali dentro da empresa. Cara, teve empresa que a gente já falou para o cliente, para de investir, reduz pela metade. Por quê? Porque não tinha que ir preparado. E você ganha o cara. Na agência, lá, a maior dificuldade que hoje os clientes têm é a equipe preparada. Seja aqui em Curitiba, seja em São Paulo, a mão de obra. Cara, tá muito difícil contratar gente boa. Isso é uma coisa que tem pegado muito. Então, assim, tem cliente que fala, quer investir mais? Fala, não, cara, segura, bota o pé no freio agora, reduz pela metade. Já teve casos de, por exemplo, o cara tá investindo 5 mil por mês. E o cara tem uma taxa de conversão de 45%. Aí, beleza. Aí a gente dobrou o investimento em mídia. 10 pau. A taxa de conversão foi para 25%. Aí tem volume de lead que o cara não consegue dar qualidade, vendedor que está na posição errada, e aqui entra um trabalho muito forte de contratação. Psicólogo contratar as pessoas certas, que pega muito, cara. O trabalho no psicólogo hoje, DRH, tem uma importância gigantesca que eu não tenho essa competência de fazer. A contratação é uma coisa muito sensível. Fazer teste, cara, é uma coisa que você tem que identificar. Exatamente. E posso fazer um parênteses? Você falou de teste. Por exemplo, você tem uma empresa, sei lá, de manutenção industrial. Aí você precisa de um mecânico. Aliás, pegar uma linha um pouco mais acima. Você precisa de um técnico em eletrotécnica. Você pega... O que os empresários fazem habitualmente? Vão lá, acham um cara, tá no currículo do cara que o cara tem aquele curso técnico, o cara já trabalhou naquilo, o cara coloca no currículo que já trabalhou. Você é bom. Contrata. Aí começa a dar problema. Não põe o cara na frente de um quadro de comando com um defeito e fala, cara, você tem 10 minutos para tirar esse defeito para mim. Esse é teu teste. Coloca 3 defeitos. Um defeito muito difícil, um mais ou menos e um simples, né? E vai dando os tempos. As empresas, elas perguntam sobre as habilidades e competências das pessoas, mas elas não testam isso. E contratam. E as pessoas, muitas vezes, até mesmo por desespero pelo emprego, cara,
As pessoas hoje em dia estão falando que sabem, depois elas vão, eu faço amizade com um amigo lá que vai me ensinar, e as pessoas não testam, sabe? E aí cai nisso, não faço o teste, não tem uma linha, um psicólogo dentro de uma empresa. Tem empresa que vai olhar para custo, mas ele não enxerga que ele gasta mais errando do que fazendo a coisa certa, né? Então, cara, isso daí prejudica muito. E aí entra a questão do treinamento, que não vai resolver. Aproveitando esse ponto, assim, tem uma frase que eu ouvi uma vez e guardo comigo essa frase também. É bom a gente soltar essas frases. Faz impacto. Para a câmera de corte, essa parte. Já faz o corte dessa parte aqui. Às vezes a gente percebe que o cliente levou 7 anos para entrar na merda. E aí ele chega lá, né? A gente chega como marketing, a gente chega como consultoria, e o cliente quer que a gente resolva em 2 meses. Quanto tempo demora para dar efeito? 2 meses? Poxa, se o cara não conseguiu, se o cara que está de dentro da empresa, em 7 anos não conseguiu resolver aquele problema, como é que alguém de fora vai resolver em 2 meses? Por mais que a gente seja extremamente capacitado, por mais que a gente já tenha visto todo tipo de situação, mas assim, tem o recurso tempo, e ele precisa ser, né, considerado. Então, entrando nessa primeira parte que vocês falaram, eu acho muito importante a questão contratação que você trouxe, Fabrício, para a mesa, porque é o seguinte, muitas vezes contratei a pessoa errada, no fundo o empresário sabe que é a pessoa errada e chega ali para a gente e fala assim, viu, conserta essa pessoa para mim. Quando era muito mais fácil contratar a pessoa certa em primeiro lugar. Dá um 38 lá, conserta. Conserta a pessoa por vez. Então, até legal que você comentou ali sobre o perfil analítico. Então, assim, é importante a gente saber. Eu tenho uma vaga de vendedor ali dentro da minha empresa. Qual que é o perfil comportamental que essa pessoa precisa ter? Qual é as habilidades que ela precisa ter? Qual a experiência que ela precisa ter para a gente ter a pessoa certa no lugar certo? Tem um ponto, cara, que é importante. Depois da contratação certa, se a empresa não tiver metodologia, não funciona. Vamos começar a jogar aí, vai. Por exemplo, tem empresas... hoje, assim, a gente atua de uma forma na agência. Hoje, a gente, graças a Deus, a gente consegue escolher quem a gente quer como cliente. E a gente tem grandes clientes na carteira. Mas tem grandes clientes que não têm metodologia, por incrível que pareça. Uhum. Então, a empresa fez uma contratação de várias pessoas lá. Beleza. Cara, a primeira coisa que eu chego... Marketing, você não precisa, assim, no sentido de que você tem marca. Marketing, a gente vai fazer o básico que já funciona. Vai chegar lead e tal. O que a gente precisa? Playbook. Primeira coisa. Playbook de vendas. Padronizar tudo. Todos os processos de vendas. Desde quando chega um lead, quando é passado o bastão, tudo. Cara, quando se faz isso, que entrou um funcionário novo, vou dizer assim, qualificado, ele lê aquele manual e pronto. Uhum. As empresas que têm um manual de ponta a ponta, um POP, um procedimento operacional padrão e comercial, são as empresas que mais vendem. Porque daí segue taxa de conversão, aí segue metodologia de convencimento e você consegue converter mais. Agora, as empresas que têm aí, quando não tem metodologia, você tem um problema de rotatividade, porque o cara fala assim, pô, mas entrei na empresa, não sei nem como que vende, cara, não me ensinaram nada. Aí o cara sai, fica desmotivado. Acontece isso? Não acontece? Nossa, demais. E quando você tem metodologia, eu costumo dizer que você enxerga os estranhos dentro da tua empresa. Uhum. Quando você não tem metodologia, parece que está tudo beleza. Quando você tem uma metodologia dessa, você está andando na tua empresa, nossa, tem uma pessoa estranha ali. Por quê? Porque essa pessoa que não aplica a metodologia, ela destoa dos outros. Então, se você tem metodologia, você vai para um grau de medir, você consegue medir as coisas, você consegue ver as coisas. Se aquilo você consegue ter indicadores ali de gestão que você consegue ver. Quando você não tem metodologia, cada um faz do seu jeito, né? O cliente não percebe quem é aquela empresa. O marketing faz toda uma construção de imagem, mas quando eu gravei uma vez um podcast chamado Janelas Quebradas, que é quando o cliente chega lá, sabe quando você está passando na rua? E antigamente, quando nós íamos comprar uma casa ou alugar uma casa, você não ia na internet. Né? Você passava na frente e via uma placa. Primeira coisa que você fazia era, esse cadeado está aberto. Está aberto. Se entrava. Né? Se entrava para ir lá onde? Na janela fazer isso aqui. Ó. Olhar. Se você via tudo limpo lá dentro, se você via tudo ok, tudo beleza, te interessava alugar ou comprar. Né? Quando uma empresa tem metodologia de vendas, tem algo organizado dentro, o cliente ele vai chegar na tua janela, que não vai estar quebrada, vai estar o vidro bonitinho, limpinho, e ele vai enxergar coisas bonitas.
Se ele chega e vai olhar e tem uma landing page mal feita, demora os negócios, demora para carregar, enfim, começa a ver uma série de problemas, ele acaba já nem chegando no vendedor. Agora, se ele mesmo assim ele está muito interessado no teu trabalho, e ele chega no teu vendedor, se o teu vendedor também não sabe atender, não sabe conversar. Depende, vai tão longe, vai tão assim de coisas que ao mesmo tempo que vai longe, vai óbvio. Por exemplo, teve empresas, não sei, Felipe, você, mas que nós já tivemos que trabalhar primeiro com a questão da limpeza do corpo e hálito e forma de se vestir. Primeira coisa, vocês têm que resolver isso, porque nós já conversamos, esses vendedores aí não têm condição, eles vão para clientes reclamam, papapá. Então são coisas que você vai no óbvio, mas também vai em coisas maiores. Que é a questão da metodologia do Mas é playbook. engraçado como que o óbvio pode não ser visto pela pessoa de dentro da empresa. Mas não vê. Aquele óbvio é que nem eu falo para as pessoas. Tudo tem uma plateia. A empresa tem a plateia dela. Muitas vezes essa plateia é para o programa do Gugu e você chega lá, você é o Silvio Santos e é que de vocês que eu sou mais velhinho. Por isso que eu falei Gugu e Silvio Santos. Mas vamos assim, você tem uma plateia lá para um programa X, né? O teu trabalho é para uma plateia, o trabalho que você executa é para uma plateia X e a empresa tem uma plateia Y. E muitas vezes a consultoria, seja ela uma consultoria de marketing, uma consultoria de vendas, ela tem que olhar antes. Porque senão também a consultoria, seja qual ela for, queima a tua imagem. Mas olha só que interessante, para a gente jogar um pouquinho de fogo aqui nesse ponto que a gente falou. Eu concordo com vocês que o POP ou uma metodologia da empresa, ela é importante, né? Mas a gente, quanto consultoria, eu acredito que a gente não pode colocar isso na empresa. Pelo menos não inicialmente. Porque esse é o tipo de ação que vai gerar resultado no longo prazo. E é muito importante. Só que, quando a gente chega no curto prazo, se torna complicado a gente tomar tempo para implementar uma rotina, implementar uma cultura dentro da empresa, que talvez vai dar resultado daqui a 6 meses. E o empresário, ele quer para ontem o negócio, né? Posso dar um exemplo? A gente sente que nos clientes lá na agência tem 3 etapas. Primeira etapa é quando o cara não tem nada na internet, mas o cara é grande no físico. O cara é grande. Implementa lá RD Station, site, tudo. Toda a forma digital ali que a gente sabe. Colocou. Passa um ano e meio, o cara já começa a ver o volume de contato, de venda ali, já meio que desenfreado. Então, ele perde o controle nesse momento. Rodrigo, tô vendendo, mas, cara, eu não tô com controle aqui, vendedor, tal. É nesse ponto que a gente entra com o playbook. Então, é isso que você falou, é bem importante comentar. Não é de início. Tem que ter um tempo... Mas o playbook vai sendo construído, né? Exatamente, porque a empresa não tem ali uma maturidade digital. Prazo, né? Exatamente. Porque se você... Já teve caso do cliente chegar e falar assim, Rodrigo, eu preciso de um playbook. Eu ia desenvolver e não consegui terminar. Porque não tem histórico. Não tem metodologia, não tem um monte de coisa que precisa colocar no playbook. E aí você quebra todo, né? Agora, tem uma parte de metodologia que eu concordo que a gente precisa colocar, e é o que a gente falou até agora, durante todo esse ponto. A venda, muitas vezes, ela é tratada de maneira subjetiva. Então, o que sempre aconteceu na minha vida, né? Pô, o Fabrício é um ótimo vendedor. O Fabrício é um artista. Porque vender é uma arte. O Fabrício nasceu com o dom. Quantas vezes já ouviu falar isso? Sim. Né? Eu ouvi muito assim ao longo da minha vida, porque eu fui vendedor por vários anos também. Então eu ouvi sendo falado isso. E uma coisa que a gente tem que quebrar, a primeira coisa que a gente tem que quebrar é entender: vender não é uma arte, vender não é subjetivo, vender é uma ciência. E eu acredito que assim, tanto nós aqui do XM quanto a Rank traz isso para dentro da empresa. Certeza. Olha, venda é uma ciência. Vamos tratar a venda como ciência a partir de agora? E como é que a gente trata a venda como ciência? A gente começa a mudar a maneira que a gente enxerga. Para ser uma ciência, a gente precisa ter matemática, a gente precisa ter estatística dentro da empresa. Que foi o que você trouxe muito do começo, né? Poxa, qual que é o CAC, qual que é a taxa de conversão, qual que é o ticket médio? Quando a gente está no controle das informações, a gente consegue olhar para dentro e falar, tudo bem, vamos ver o que está acontecendo? E muitas vezes a empresa ela tem o básico, né? Eu chamo que é o triângulo dos indicadores. Faturamento, ticket médio, quantidade de clientes atendidos. Que é o básico que a gente tem. Só que isso explica o fim, explica o retrato do que já aconteceu. E aí, como é que a gente vai explicar o que está para acontecer? Né? Como é que a gente explica os indicadores de e-mail, por exemplo? Até porque... desculpa. Não, eu joguei para vocês até falarem mesmo. Até porque, por exemplo, né?
Você fala de indicadores, tem empresas que trabalham com vendedor CLT, tem empresas que trabalham com representantes. Tem empresas que trabalham com representantes onde a pasta daquela empresa não é a pasta número 1. Às vezes é a 2, às vezes é 3, às vezes é 4. E aí vai entrar numa questão de engajamento das pessoas também. Fala que uma pessoa engajada faz uma empresa ter muito resultado. 2 engajadas, 3 engajadas, vai lá nas alturas. Agora, onde que entra a posição do dono da empresa, do empresário engajar essas pessoas, terem vontade de fazer aquilo que precisa ser feito, gerar hábito nas pessoas. A gente falou de metodologia, de playbook. Tá, beleza, você pode fazer, você pode entregar um livro em braille lá para as pessoas são cegas lá dentro. Nem no braille vão conseguir, né? Porque o livro na gaveta também não resolve. Não adianta nada. Então, você sempre tem discussões que a gente fica... Você discute e você chega numa sinuca de bico, ou você chega sempre aonde? No empresário. O empresário, muitas vezes, precisa olhar para as coisas dele primeiro, resolver coisas com ele primeiro, ser aberto, colocar suas vulnerabilidades. Não tem problema que errou, não tem problema. Até porque você falou uma coisa legal, né? Porque quando a gente fala de cultura, né, que é essa primeira parte que a gente está comentando, tratar a venda como ciência, quando a gente fala de cultura de resultados, que é a gente procurar, né, construir esses resultados dentro da empresa, a gente ter uma prestação de contas com relação ao resultado, a gente começa a perceber que se a gente não tem uma cultura assim e a gente tem uma cultura ruim dentro da empresa, a primeira pessoa que criou a cultura e começou a difundir a cultura é o dono. Igual você falou. Tem empresa na agência... Perdão. Tem empresa na agência, por exemplo, que tem resultados absurdos, assim, muito bons. A gente sempre fala, né, tá com problema e tal, mas tem empresas que tá redondinho. Cara, e a diferença que faz uma empresa vender bem de uma empresa do mesmo segmento que vende mal, às vezes não é o produto, não é o marketing, mas é a cultura que está dentro da empresa. A cultura, cara, tem empresas que a gente chega assim, que você sente nos funcionários, que os caras sabem o que estão fazendo. Os caras sabem que aquilo que eles estão fazendo veio do dono. Os caras sentem que, cara, se eu não fizer isso daqui, o dono vai me encher o saco. E o dono faz, né? E o dono faz. Eu vejo exemplo, o dono fazendo. O exemplo faz. Então, esse ponto da cultura, que era uma coisa que eu não dava importância na época de faculdade, lá na aula de administração, cultura, missão, visão, valores, cara, tem uma extrema importância. Porque você tem que fazer isso e tem que treinar a galera em cima disso, né? Então, a cultura, nesse sentido, principalmente para vendas, cara, tem uma importância significativa. Quer fazer um teste? Se estiver fazendo uma entrevista, por exemplo, com qualquer empresa que você vai prestar algum tipo de... fazer uma proposta lá para a empresa, vamos fazer um teste? Liga para um vendedor teu aí. Pergunta para ele aí qual é a missão e visão da empresa. Porque se a tua equipe está desalinhada com isso, que é o básico, teu cliente vai ter os efeitos negativos lá na ponta. E eu acho legal Ninguém como sabe, assim... cara. Teve um dia que eu fui fazer uma consultoria numa empresa, uma marca aqui de Curitiba grande. Eu cheguei na empresa e falei assim, ó, conforme a cultura aqui da empresa tal, tava na ponta da língua. Cara, a galera ficou assim, como assim? Eu não sabia. Daí o gerente falou assim, viu? Ele sabe e vocês não sabem. Mas vocês como consultor, eu tenho consultor, você tem que ter isso na ponta da língua para entrar junto na marca, ali no sangue da empresa. Senão, também não vai. E é engraçado porque a cultura, muitas vezes, ela não é passada de uma pessoa para outra pelo que está escrito. Ela não é passada pelo manual. Se o manual for levado em consideração, sim. Mas, geralmente, ela é observada. A pessoa que ela entra dentro da empresa, ela tende a se comportar da mesma maneira que os outros que já estão na empresa, porque ela aprende olhando. Então, tem uma empresa que eu atendo, beijo para vocês, como exemplo aí, vocês vão se identificar, mas tudo bem. O que acontece? A empresa está com dificuldade de venda, está vendendo menos do que gostaria. Porém, chega lá na sexta-feira, happy hour acontecendo, happy hour começa na hora do almoço. Nossa. Já começa a tomar uma cervejinha na hora do almoço. Se os donos, né, se os sócios fazem isso, os funcionários fazem também. Se os dois fazem, quem que fica vendendo? Sim. Pois é. Não tem o que resolva o problema. E tem qualquer pesquisa estatística que vocês forem buscar aí, vocês vão ver que uma rampagem de um vendedor, quando o cara contrata, isso de uma pessoa bem contratada, é de 7 a 8 meses, nós estamos falando disso. Um gerente comercial, um gestor comercial,
Já vai dobrar isso. O cara vai levar 1 ano e meio, mais ou menos, para o cara estar ambientado, sabendo, conhecendo o mercado, entendendo a equipe, conhecendo né, a cultura dos donos, a forma como está ali, né? Então, o cuidado que você tem que ter na hora que você está ali conversando com as pessoas é muito grande. Aí tem empresa que está lá na missão. Tornar os clientes satisfeitos através da excelência no serviço e tal. Aí você vai olhar quanto tempo você leva para atender um cliente. Umas 4 horas. Isso é excelência? Está desalinhado com a missão. Mas aí o vendedor vende, beleza, mas o vendedor não faz milagre. Você vai olhar para a logística, porque a logística afeta. Sim. Aí os caras prometem prazo, não atendem prazo. Tem mercados por aí, cara, que nós já fomos contratados, que eu perguntei qual é a dor de vocês. Ele falou, preço. Eu falei, por que preço? Porque o mercado não entrega o que vende. Eu falei, como assim não entrega o que vende? Fabrício, grandes quantidades, empresários que estão ouvindo aí, clientes, vocês tomem cuidado nisso, aqui é informação rica. Grandes quantidades, chega na expedição das empresas e ninguém para lá para contar 1, 2, 3. Você está comprando às vezes 3 mil, 5 mil, 1.000 já não conto, 500 já não conto. Sim. Entra lá na expedição, meu filho, tá na nota fiscal 500, cofre para dentro de casa, né? Aí o que o cara faz? O cara tem, por exemplo, lá R$8, sei lá, não, R$8 é muito pouco, sei lá, R$40 a unidade, vai ter vender 1.000. Aí o cara pega, R$40 é o preço de mercado, só que o cara pega e vende a 34, e você que está trabalhando certo, não vai conseguir chegar nunca nesse R$34 a unidade. Talvez aqui esgoelado num 38,30, 38,40. Os caras fazem um ponto em 34, manda 400 no pedido. Entende o ponto? Se alguém lá na ponta verifica, mas está faltando 100. Erro aqui internamente, manda lá. Entendeu? Então, tem muito disso também. Então, o mundo comercial ele é complicado. Por isso que é importante a avaliação, entender a empresa como um todo, para voltar no nosso assunto, voltar no tema que nós estamos falando. Treinamento resolve? Tem que olhar o geral. Primeiro. Fabrício, aproveita e faz uma apresentação da Rank, um último jabá aí também, para a gente encerrar. Passando para o Rodrigo também a mesma coisa. Maravilha. Bom, pessoal, a Rank Consultoria é uma empresa que ela ajuda, como diz meu sócio, a conjugar 3 verbos. O primeiro é treinar as equipes, mas como nós falamos, treinar equipes de uma forma tendo uma visão estratégica e global dentro da empresa. Depois o segundo é o estruturar. Nós entramos também para estruturar as empresas. A Rank ela tem um papel também de estruturação que pega alguns departamentos que são coligados ao comercial. E o terceiro verbo é o desenvolver, que é as lideranças, porque as lideranças elas têm um papel muito forte dentro das empresas para construir ou para desconstruir, né? Então treinamento de vendas, estruturação comercial e desenvolvimento de liderança são os 3 pilares da Rank Consultoria aí no mercado. Show de bola. Fabrício, diretor comercial. Isso mesmo. Se for pedir uma proposta, vai falar com o Fabrício. Isso mesmo. Né? Vai cair na Aline, vai cair na... vai cair lá no chatbot. Isso. Vamos lá. Não, ela existe. Ela existe de verdade. Vou te apresentar ela. Rodrigo, tua vez agora? Vamos lá, gente. Então, Rodrigo Bueno, eu tenho a agência UpDo. Nós somos especialistas ali em 3 pontos da agência, 3 pilares. A inteligência em vendas, que é entender como funciona toda a parte comercial, custo por venda, custo por lead. Se a empresa tem um CRM ou não tem empresas grandes que não têm um CRM, a gente implementa, treina o CRM, entende essa taxa de conversão por vendedor de forma geral, então implementa essa parte comercial. Marketing digital é entender qual canal faz mais sentido para o teu negócio, então não adianta vir com Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, não. A gente faz um mapeamento, 2 meses, entende o mercado e foca naquela rede que mais dá resultado. E neuromarketing, que é o ponto mais importante da agência, eu considero o ponto mais importante das empresas, que é entender comportamento humano, entender como que as pessoas falam, como que as pessoas compram o teu produto, o teu serviço e como que você gera valor na mente das pessoas. Essa é a agência UpDo e eu lancei recentemente uma plataforma para ajudar empresários e profissionais de marketing, que é a RB Neuro. São cursos voltados especificamente para marketing, mas com foco no comportamento do consumidor. Então, você vai aprender desde SEO, oratória, vendas, pensando no comportamento humano. Inclusive, eu estava pensando, só para a gente finalizar aqui,
Acho que a gente se conhece aqui quase uns 10 anos, né? Foi, cara. Você me entrevistou uma vez num Não, prédio ali no Cabral. Eu tava pensando que eu devo ter te entrevistado já umas 10 vezes já ao longo do tempo. Foi. Né? Então, assim, é legal essa parceria. Obrigado, realmente, né, por ter aceitado o convite. Fabrício, também, muito obrigado por ter aceitado o convite. Acho que é uma conversa muito rica, né? Mas é legal, assim, parabéns, assim, porque ao longo do tempo, eu já te entrevistei várias vezes. Sim. E é legal ver a pessoa melhorando, né? A cada ponto que passa, assim, melhorando, evolução, falando né? melhor. Que bom. Essa evolução super legal. Galera, para finalizar, Grupo XM, sou Felipe Macanhão, sócio do Grupo XM, onde a gente temos uma escola de formação de vendedores, que é a Motiva Trainer, e temos a Macanhão Consultoria, que é uma consultoria que melhora todos os processos da empresa, treina os vendedores para eles se adequarem a esses processos, e a gente também faz toda a parte de indicadores e implementação do CRM. Então, finalizamos por aqui o nosso podcast. Muito obrigado pela atenção e obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço, Felipe. Valeu, obrigado, cara. Valeu, Até a próxima.